Marcos, essa pergunta eu vou direcionar para você. Eu tenho muita curiosidade em saber. Quais são os principais erros encontrados numa auditoria de sistema de detecção e alarme de incêndio? Bom, Sérgio, eu acho que a gente, de certa E maneira, olha, não é para falar todos, que senão nós vamos perder, porque eu sei que tem muitos, né? a gente não acaba tão cedo. Mas assim, eu acho que a gente, de certa maneira, já passou um pouco por isso quando a gente fala dos problemas que a gente verifica em manutenção e principalmente pelos problemas que a gente verifica nos projetos, ou seja, grande parte dos erros que a gente vê e percebe na auditoria tiveram exatamente a origem no projeto errado, né? Ou seja, vamos começar a falar da própria programação do sistema e dimensionamento dos circuitos de alarme, né, que estão programados para tocar alarme de grupo de pavimento e não por compartimento, como nós já tratamos anteriormente, né? Então, esse é um dos grandes problemas que a gente vê. Você vê, por exemplo, alarme geral, você vê alarme por 4, 5 pavimentos, você vê alarme por grupo de torres, né? Com, por exemplo, várias edificações, e longe do que é efetivamente a necessidade. Por isso que a gente já tocou no assunto de verificar, por exemplo, sistemas que estão projetados justamente em total descompasso com o plano de emergência do hospital. Mas, para elencar pelo menos mais dois ou três, eu acho que a gente tem um outro problema aí, que é a falta, por exemplo, de gestão ou de monitoramento das fontes auxiliares dos sistemas, ou seja, se disponibiliza diversas fontes para alimentar dampers, sirenes e outros sistemas que estão pendurados no 24 volts do sistema. Essa fonte, por qualquer razão, é desligada num circuito elétrico, tem um problema de bateria, ninguém nunca fica sabendo, só fica sabendo na hora do sinistro que parte do sistema deixou de funcionar. Esse é um outro grande erro que a gente verifica em várias ocasiões. Eu acho que um terceiro problema é que várias vezes nós vemos manutenção orientada a funcionamento e não a performance. Ou seja, o sistema de detecção e alarme de incêndio deveria comandar, por exemplo, um determinado sistema, quer seja pressurização, quer seja desligar o ar-condicionado, quer seja acionar, por exemplo, um damper. Ele pode dar um comando e na ponta do sistema você não tem absolutamente nada do que você está planejando. Por quê? Porque faltou a integração, porque o pessoal da instalação do sistema implantou até metade, depois ninguém deu seguimento e ninguém verificou o que está funcionando ou não está funcionando. Você liga a tua pressurização, o motor parte e você, por N motivos, não atinge a pressão que você precisa ter dentro da caixa de escadas. Ou seja, uma manutenção que está pensando no funcionamento e não na performance, que é o que efetivamente vai salvar vidas no caso de incêndio. Quer dizer, você tem aí diversos problemas, né? Falta de cobertura do sistema de detecção ou detetores tão especificados para riscos errados, ou fiz uma alteração no projeto, fiz uma adequação, uma modernização de uma área, tirei detetor e nunca mais coloquei. Eu tinha um detetor que estava cobrindo uma área ampla, dividi essa área ampla em três e deixei o detetor numa delas e outras duas estão sem. Quer dizer, você continua vendo erros que eu reputo como sendo primários, ou seja, uma total falta de gestão do sistema de detecção e alarme de incêndio, que, de novo, é a ferramenta, né, que possibilita você implementar o seu plano de emergência. Perfeito. Não, você comentou várias coisas aí que realmente eu trabalho muito com BMS e no BMS você, além de mandar partir um determinado motor, você verifica o status, se ele partiu ou não, que é o que você está falando. Você dá um comando para pressurizar, você não sabe se o teu motor partiu ou não, através da central de incêndio. Isso, talvez com a participação do BMS, um trabalho junto com a automação, poderia mitigar esse tipo de problema, certo? Sim, pode contribuir com certeza, embora
confiabilidade do BMS é uma, confiabilidade do sistema de detecção alarme de incêndio é normalmente muito superior a isso, né? Ou seja, você tem uma série aí de mecanismos para conseguir assumir falhas na operação do sistema de detecção e alarme de incêndio que você não tem no outro sistema, que é do BMS. Mas você com certeza pode usar a ferramenta que é o BMS também para contribuir com a tua segurança. Sim, ok. Obrigado, Marcos. Vamos lá. E agora vou pedir para o Betone comentar. Desculpa, é o Betone que vamos pedir para comentar. Exatamente. Betone, por gentileza, desculpa, me perdi um pouquinho aqui no roteiro, mas vamos lá. O comentário é teu, cara. Queremos te ouvir com relação às dificuldades, aos maiores erros nas auditorias. O Marcos foi brilhante quando ele falou todos os problemas, principalmente de projetos que acontecem, né? Erros de projeto, erros de mudanças de layout que não são acompanhadas da devida correção do sistema de detecção alarme de incêndio. Betone, deixa eu te interromper só um segundinho, até por um comentário a respeito desse assunto. É que ele falou em erros de projeto, e muitas vezes no hospital é uma adaptação de uma edificação. Então ela não foi projetada também inicialmente, tendo em vista em ser para ser um hospital, para ser um sistema para atender o hospital. Foi uma adaptação, então aí já complica demais o negócio, né? Na realidade, se você, mesmo que seja uma retrofit, uma readequação, você tem que seguir as normas, tem que seguir todas as recomendações, independentemente da identificação do jeito que ela é. Então, se você tiver se for um prédio qualquer que foi adaptado para ser uma entidade de assistência de saúde, você tem obrigatoriamente que adequá-los a normas correspondentes para hospitais, tá certo? E todas as idiosincrasias que nós conversamos já anteriormente. Então, eu acho que o projeto é a parte principal que deve ser levada em consideração e garantir que o projeto seja efetivamente implementado como ele foi idealizado. Então, esse é um dos problemas que eu acho que o Marcos foi brilhante no seu ponto. Outra coisa que você perguntou o que a gente encontra mais no mercado de erros, né? Quer dizer, nas vistorias. Eu tenho algumas coisas que são, às vezes, aparentemente simples, né? Quer dizer, coisas que não deveriam acontecer, mas são erros de projeto. Coloca-se a central de incêndio numa área técnica que não existe pessoa 100% do tempo visualizando ela, depósito debaixo de escada, lugares totalmente indevidos. Você vê detectores ou acionadores manuais em lugares indevidos. Então, por exemplo, você precisa de acionador manual num lugar onde seja visível, onde de fácil acesso. E, às vezes, você encontra ele atrás de pilares, nos cantos das paredes, e situações onde ficam totalmente escondidos da vista das pessoas. Tá? Às vezes, você encontra vidros quebrados, os acionadores manuais, a parte de vidro, já estão quebrados, e vai ficar lá quebrado, e simplesmente na central vai estar um chamado override, e ninguém mais dá atenção àquilo. E quando uma pessoa vê um determinado tipo de anualidade, ela vai direto para o acionador manual e já encontra ele danificado. Tá? Outra coisa que a gente se encontra muito é objetos colocados na rota de fuga, seja móveis, vasos, lixo, objetos de arte, muito bonitos, mas é na rota de fuga que não poderia haver absolutamente nada. Às vezes, saída de emergência que não tenham a iluminação adequada. E se a gente for pegar a literatura, nós vamos passar a noite toda falando a respeito de erros que se encontram e nós não vamos conseguir Cobrir todas as possibilidades do assunto. Tá? Então, acho que basicamente é isso. Humberto, obrigado, Betone. Humberto, e na tua
ao longo da tua carreira, da tua vivência, o que você encontrou aí de mais cabeludo dentro das vistorias da sua vida? Eu vou tentar fazer uma defesa aqui, né, ao profissional da manutenção, né? Eu sou dessa natureza há 25 anos, né? Mas tudo tem um pouco a ver com aonde se está também, né? Eu acho que a A ausência... cultura da empresa, por exemplo? Eu acho que não é a cultura da empresa, é a cultura do tema sobre âmbito nacional. Eu vejo uma evolução drástica na engenharia hospitalar, né? Mas, por outro lado, ela ainda é recente, né? Se a gente falar de uma grande evolução tecnológica aqui nesse país, em todos os aspectos, ela está aí na casa dos 10, 15 anos recentes, né? Eu acho que as empresas, na medida do possível, vão fazendo essas correções. Eu acho que precisam investir um pouco mais, de novo, vou reiterar, né, na qualificação profissional, né? Porque já começa na qualificação de quem projeta, né? Não é só de quem cuida, né? A engenharia, para a área assistencial, ela vem sendo fomentada de uma forma mais, como eu estou ponderando aqui, muito mais forte nos últimos anos, mas, de novo, é recente, né? Eu entendo que isso vai fazer com que a gente passe a tratar o tema de uma forma melhor, vá fazer contratações melhores, os técnicos vão deixar, como o próprio Bettoni colocou, né? Você vê instalações onde a central é debaixo de uma escada, onde não passa uma pessoa, os sistemas desligados, alarmados, sem reconhecimento. É tão grande a lista, né? Que, de novo, né, o próprio Bettoni comentou, eu reitero, você pode ficar passando uma noite aqui detectando esse tipo de problema. E a gente só tem uma certeza, né? O paciente, ele não tem a ver com isso. Né? Então, acho que cabe a nós aqui, né? Buscar fomentar o tempo todo. Eu procuro o tempo todo estar fazendo aí uma capacitação na equipe, qual eu estou liderando, seja qual o local que for. Eu acho que o plano de auditorias, as orientações. Eu tenho uma percepção que hospitais certificados, principalmente por auditorias internacionais, e posso dizer com experiência isso, eles têm uma outra característica de governança nesse aspecto, né? A visão americana e europeia obriga, né, essas certificações em grande parte são externas, não tem como você fugir, né? A ação do plano de catástrofes, olhando como um todo, não só incêndio, mas sobre incêndio muito forte, né? Estamos falando de hospitais que têm L ponto, uma série de outras questões. E não são os hospitais só nobres, não. Nós temos aí hospitais como clínicas. Tudo isso gera risco forte de sistemas de incêndio, né? E acho que está muito nessa questão do discernimento, do conhecimento, desde a alta gestão, o interesse em querer tratar esse assunto junto com as suas engenharias, junto com empresas sérias que façam os projetos adequados, os instaladores que se definam as situações limítrofes entre uma modalidade e outra, o cara que está instalando ar-condicionado, com o cara que está fazendo sistema de incêndio, de parte elétrica. Existe até uma confusão nisso, né? Isso tudo faz com que o produto final muitas vezes não seja bom, né? Então, eu acho que está muito no âmbito da capacitação da engenharia, mas eu sou otimista, eu entendo que a gente vem evoluindo nisso e acredito que a gente vai continuar evoluindo nesse aspecto. É a minha percepção nesse aspecto. Obrigado, Humberto.